Hoje é dia de compartilhar com vocês como foram nossos primeiros 15 dias fazendo renda extra, vendendo shawarma pelo iFood. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui nos cards e no box de descrição o primeiro vídeo em que eu fiz contando o motivo pelo qual eu e meu marido, um dentista e uma consultora financeira, decidimos começar a fazer renda extra pelo iFood. Então vamos lá. Outro dia eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tivemos ali algumas perguntas muito interessantes e eu trouxe elas hoje para responder para vocês, porque assim eu já vou conseguindo trazer aí quais que foram as nossas expectativas, os perrengues que nós passamos nesses primeiros dias e trouxe também alguns pontos que eu achei interessante abordar aqui para que vocês possam entender como que foi essa nossa experiência inicial aí, certo? Então vamos lá, sem mais delongas. Eu anotei as perguntas aqui no meu caderno porque sabe como é, né? Eu gravo os vídeos aqui pelo meu celular, então não tinha como eu ter outro celular aqui para poder ler as perguntas, mas eu vou lendo aqui e vai ser super tranquilo. Primeira pergunta foi: você demora muito tempo cozinhando? Acha que está compensando? Olha, por incrível que pareça, até o momento eu não acho que estou gastando muito tempo cozinhando, não. Eu e meu marido estamos conseguindo nos organizar aqui na cozinha, procurando adiantar as coisas em alguns dias da semana e de mais a mais, a gente só abre a nossa loja também das 18 às 22, que é o período mais ou menos em que eu encerro meu expediente por aqui, meu marido encerra o expediente dele lá na clínica, então nós estamos juntos ali para poder fazer todo esse trabalho. Mas aos sábados, aos domingos, a gente já adianta bastante os processos para evitar muito dessa correria no meio da semana. E sobre se está compensando ou não está compensando, agora que fazem 15 dias, eu acho um pouco cedo para poder afirmar se tá ou não tá, porque a gente vai precisar analisar aí os números do primeiro, segundo mês, mas eu já posso adiantar que esses primeiros dias superaram as nossas expectativas. Agora vamos para a segunda pergunta. Pesquisei uma vez e achei a taxa do iFood muito alta, aí eu comecei a vender só pelo Instagram. O que você acha? Bom, dizer se é alto ou se é baixo, eu acho que depende do seu ponto de comparação, principalmente se você está comparando com um negócio físico, né, em que você realmente tem ali uma loja, despesas com aluguel, com garçons, com cozinheiro, com toda aquela infraestrutura que é necessária para ter um negócio físico, você vai ver que a taxa do iFood, na verdade, é bastante baixa se for comparar com esses custos de um negócio físico. Agora, se você for comparar com uma pessoa que realmente vende só pelo Instagram e não tem essas despesas operacionais ali com o iFood, aí pode ser uma taxa cara, então depende do seu referencial. Aqui no nosso caso, em que nós estamos numa cidade em que nós nos mudamos há pouco tempo, que nós não conhecemos praticamente ninguém, começar a vender só pelo Instagram seria uma coisa que daria muito mais trabalho, porque para quem que a gente venderia, sabe? Se fosse na minha cidade, na cidade que eu nasci, em que eu conhecia várias pessoas, em que eu tinha família, amigos, pessoal da igreja, tudo bem, eu já teria ali um primeiro público inicial que iria comprar pela camaradagem ali para poder me ajudar, mas daqui o iFood foi a melhor opção pra gente, porque pensa, é como se você estivesse abrindo sua loja do zero, mas já estivesse abrindo ali numa rua super movimentada, com várias pessoas que já estão querendo comprar um produto similar ao seu. Então, só para você ter uma ideia, nesses primeiros dias nós já vendemos uma quantidade de pedidos significativas, já tivemos um faturamento que, como eu te falei, superou aqui as nossas expectativas, e se fosse fora do iFood, eu tenho certeza que a gente não teria esse mesmo resultado. Incluindo todas as taxas que a gente paga hoje no iFood, que é a taxa realmente operacional do iFood, a taxa para que o próprio entregador dele faça a entrega dos nossos pedidos e a taxa de antecipação ali do recebimento, né? Porque a gente usa hoje o plano semanal, o iFood tem um plano de recebimento mensal, né? Que você vende ali e recebe só depois de 4 semanas, e tem também um plano semanal em que toda semana você já recebe ali o que você vendeu na semana anterior, que foi o que nós optamos nesse momento, porque a gente não tinha um capital de giro tão grande assim, né? Então, juntando todas essas taxas, dá na média de 27,5% a 28%. Pra gente tá ok, porque nós sabemos fazer uma boa precificação. Então, para a gente poder vender os nossos shawarmas, nós levamos em consideração os custos com a massa, com todos ali os recheios, com as embalagens, ketchup, maionese, brinde, taxa do iFood. Então, nós fizemos uma precificação realmente bastante detalhada e ainda assim nós conseguimos ter um lucro líquido de aproximadamente R$10 em cada um dos nossos shawarmas e de aproximadamente R$2 em cada um dos nossos refrigerantes. Então, para nossa meta inicial, essa lucratividade está sendo bem atendida. Agora vamos para a terceira pergunta. Quanto que você teve que investir para iniciar?
Eu falei no vídeo anterior que a gente teve que investir aproximadamente R$500 para poder comprar ali os primeiros ingredientes, fazer os testes e aí já saíram os primeiros pedidos. Só que depois a gente parou para calcular aqui e nós vimos que foi um valor um pouco maior do que esse, porque como eu já falei aqui, inicialmente a gente estava no plano de recebimento mensal do iFood. Então nessas 2 primeiras semanas a gente teve que tirar todo o dinheiro realmente do nosso bolso, até a gente procurar melhor ali no aplicativo e ver que tinha como fazer esse recebimento mensal mesmo pagando um pouquinho ali a mais. Então, arredondando aqui, nós gastamos aproximadamente R$1.000 nessas 2 primeiras semanas, desde ali os primeiros ingredientes que a gente comprou para fazer os primeiros testes, depois fazer os primeiros pedidos e aí já repor esses ingredientes para vender os próximos pedidos. Mas assim, esse valor não é uma regra, é claro, vai depender muito de cada caso. Então, a gente já tinha, por exemplo, os utensílios básicos, né, frigideira, essas coisas, a gente já tinha para poder fazer, mas se você não tiver, você vai ter que comprar, então vai ser um custo mais alto. Por outro lado, a gente não tinha nada dos insumos que eram necessários, então a gente teve que fazer uma compra inicial de ketchup, maionese, de embalagem de forma geral, que já encareceu um pouquinho o nosso custo. Então, dependendo do tipo de produto que você vai vender, se é doce, se é hambúrguer, se é bolo, enfim, dependendo do tipo de produto que você vai vender para fazer a sua renda extra aí, esse valor inicial, ele pode ser maior ou pode até ser menor. Então, eu recomendo que você faça aí esse levantamento, faça os seus cálculos de preferência antes de começar a vender, para que você se prepare financeiramente e aí parta para os seus primeiros pedidos. Se for possível você fazer aí uma venda mais híbrida, né, um pouco pelo iFood, um pouco para os seus amigos e familiares, já pode facilitar um pouco para você, né? Você vai ter mais vantagem do que nós tivemos, porque daí, através dessas vendas do offline, você já pode retirar ali o dinheiro para comprar os seus próximos ingredientes e aí fazendo o seu negócio girar de uma forma até mais facilitada do que nós conseguimos. Quarta pergunta: como você consegue conciliar tanta coisa? Olha, realmente isso daqui é um mistério. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou dar uma contextualizada aqui em como que é minha vida para você. Eu sou advogada, sou consultora financeira e produzo conteúdo aqui para o YouTube e para as redes vizinhas, para o Instagram e para o TikTok. Então, já tendo aí essas 3 funções, né, exercendo trabalho nessas 3 áreas, a minha rotina já era bastante puxada, porque para produzir 2 vídeos aqui para o YouTube, 5 posts por semana no mínimo lá para o Instagram, 3 para o TikTok e ainda atender os meus clientes da consultoria financeira, atender os meus clientes da advocacia, cara, a rotina já é bem louca. Então, é preciso realmente muita organização, muito planejamento e uma parceria bem forte aí com o meu marido, porque já tiveram dias em que eu tava bastante corrida e ele meio que se virou com tudo ali. Então, tanto na parte de repor ali os ingredientes, porque chega com as carnes, a gente tem que cortar tudo, temperar tudo bonitinho. Então, como a rotina do meu marido é um pouco mais tranquila do que a minha, acaba que muitas vezes ele assume ali à frente. Mas é claro, tem dias que chega no final do dia, eu tô exausta, só queria dormir e precisa encarar ali a responsabilidade para poder fazer o trabalho. E é nessas horas que é muito importante a gente ter clareza dos nossos sonhos, clareza dos nossos objetivos, clareza do motivo pelo qual nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Um dos maiores desafios das pessoas quando elas querem fazer renda extra é justamente conciliar aí essas rotinas, porque geralmente o nosso trabalho já é corrido, a nossa rotina já é cansativa, além do trabalho nós temos outras coisas para fazer, né? Então, nós mulheres temos que cuidar do trabalho, temos que cuidar de casa, temos que cuidar de nós mesmas, muitas vezes temos que cuidar dos nossos filhos. Então, a renda extra acaba sendo uma coisa a mais, né? Uma tarefa a mais que você tem que incluir na sua vida, o que com certeza vai fazer com que ela se torne sim um pouco mais cansativa. Então, ter clareza exata de onde você quer chegar, para mim, é extremamente importante para que nos momentos de cansaço, nos momentos de dificuldade ali, eu consiga assim voltar para o centro e entender, não, esse momento aqui é passageiro, mas o objetivo que eu quero realizar, o meu sonho quando ele for realizado, vai fazer tudo isso ter valido a pena. Quinta pergunta, quero saber mesmo é quanto que você ganhou até agora. Olha, eu vou te falar a verdade, as minhas expectativas, elas estavam bem baixinhas, porque como eu já falei aqui nesse vídeo, falei nos outros, a gente começou a fazer essa renda extra numa cidade em que a gente praticamente não conhece ninguém. Então, aqueles primeiros clientes, que normalmente são os nossos familiares, os nossos amigos, que compram para ajudar, a gente já não tinha. Então, como a gente nunca tinha vendido nada pelo iFood também, a gente não sabia direito como é que funcionava. Quando a gente
abriu a nossa loja ali nos primeiros dias, a gente olhava ali a lista de lojas que tinha aberta e as novidades, os restaurantes novos, como era o nosso caso, ficavam lá embaixo, sabe? Tipo, na última posição. Exatamente por isso também, eu acredito que a gente fez a escolha correta do produto que a gente ia vender. Porque quem quer comprar um shawarma aqui na cidade, como eu falei naquele outro vídeo que tá aqui nos cards, não tinha tantas opções porque não são tantos restaurantes assim que tem no iFood. Então eu acredito que quando a pessoa colocava ali na barra de busca e fazia a sua pesquisa, aparecia 2, 3 restaurantes e mais um nosso. E como na região aqui da cidade em que a gente mora não tinha nenhum, a gente saiu com essa competitividade aí a mais, porque a taxa de entrega fica mais baixa. Realmente foi isso que aconteceu. Os primeiros pedidos que saíram aqui na loja foram de pessoas que moram aqui perto, que aí elas pagavam metade ou às vezes até 1/3 da taxa de entrega que elas pagariam se elas fossem pedir nos outros restaurantes que ficam mais afastados, sabe? Mas ainda assim, vou deixar o print aqui pra você. Nesses primeiros 15 dias, nós vendemos R$ 1.699,97. Pra mim, foi um bom faturamento, levando em consideração todos esses fatores que eu expliquei aqui pra vocês. E se vocês quiserem, quando a gente fizer aqui os primeiros 30 dias de loja, eu posso voltar aqui e fazer um outro vídeo contando realmente quanto que foi o nosso faturamento completo desses primeiros 30 dias, os nossos gastos e quanto que a gente teve realmente de lucro líquido, porque faturamento é diferente de lucro líquido. Então, se vocês quiserem saber aí todas essas informações, já deixa o like e comenta aqui porque eu quero saber. Sexta pergunta: quais foram as principais dificuldades nesse começo? Olha, foram muitas, mas eu vou trazer aqui as 3 principais para vocês terem uma noção do que pode esperar vocês quando vocês começarem aí a fazer a renda extra de vocês também. Primeiro de tudo foi acertar a receita, porque eu já tinha comido shawarma outras vezes, mas entre comer e fazer tem uma distância muito grande. Então, o molho de alho, como fazia, não sabia. Também como que preparava o pão sírio. Então, para você ter uma noção, o primeiro teste que eu fiz, eu imaginei que o shawarma era feito como se fosse um rapidez, sabe? O rapidez, quando eu fazia aqui em casa, eu colocava ele ali na frigideira, colocava os recheios, depois eu fechava e ele ficava bacaninha, crocantezinho ali. Só que o pão sírio, ele já é um pão muito mais seco, então quando eu testei fazer isso, que eu terminei de colocar todos os recheios, quando eu fui fechar, ele quebrou, porque o tempo que ele tem que ficar na frigideira é bem menor. Então aí eu já percebi, bom, não é assim que faz. Testei montar fora e só tostar na frigideira. Aí eu não conseguia fechar direito, o recheio se espatifava todo. E aí a gente começou a vender os primeiros pedidos com uma dobra diferente da dobra do shawarma tradicional, assim, não ficou tão bonito, enfim. Acertar a receita, acertar a forma de fechar, a quantidade dos ingredientes foi uma coisa que me deu muito trabalho, até para poder chegar no sabor final que eu queria, né, de um shawarma que eu gosto, os temperos, a quantidade de sal. Então, um dos perrengues que a gente passou. Um dos nossos primeiros pedidos ali ainda na primeira semana foi um shawarma de carne. E eu nunca tinha feito, obviamente. Compramos uma carne que tinha aqui, eu achei a carne salgada. Eu fiz uma de salga ali da carne, lavei várias vezes, fervi, mas ainda ficou um pouco salgado. E aí quando foi para a cliente deixou lá a avaliação. Carne muito salgada, quase não consegui comer e eu fiquei assim, né, naquele mico. E aí depois disso a gente teve que trocar o fornecedor de carne de sol para poder fazer um sanduíche que ficasse realmente gostoso, né? Outro perrengue que a gente teve. Nos primeiros dias a gente estava comprando o pão sírio direto de uma padaria que tem aqui perto de casa. Então já antes de fazer os primeiros testes eu liguei na padaria, perguntei se eles faziam esse tipo de pão, eles disseram que fazia. Então a gente fez os cálculos, ficava ali na faixa de R$1,50 a R$2 cada pão, porque o padeiro não usava o mesmo peso de massa em cada massa, elas ficavam ali com tamanhos levemente diferentes, enfim. E aí a gente foi comprando ali, beleza. Os primeiros 10 dias a gente foi comprando massa dali e tava dando até certo. Aí tá, quando chega num belo dia, um domingo assim, dia que geralmente as vendas costumam ser boas em lanchonete, né? Meu marido ligou lá para poder encomendar os pães do dia e o cara simplesmente falou que não tinha como entregar naquele dia, nem avisou pra gente antes, porque disse que só tinha um padeiro lá que fazia essa massa e esse padeiro tava de folga, não ia poder fazer ali naquele dia. E aí a gente olhou pra cara um do outro e disse tipo, e aí, o que a gente vai fazer? Não vamos abrir hoje por isso? Aí foi a hora que meu marido entrou em ação, foi ali pra internet, pesquisou uma receita, começou ali a colocar literalmente a mão na massa para poder testar e ver se ele mesmo conseguia fazer a receita. A primeira receita que ele fez não deu certo, saiu ali outro pão que não era pão sírio, ele foi lá, procurou outra receita, teve que refazer, e aí dessa segunda vez deu mais ou menos certo, ainda ficou ali algumas irregularidades na massa, porque não tinha totalmente a prática ali da hora de abrir,
já deu pra gente vender ali naquele dia que a padaria não conseguia atender a gente. E aí ele falou, cara, então eu não vou mais comprar da padaria, eu mesmo vou fazer. E aí a terceira vez que ele fez, meu amigo, a massa ficou perfeita, ficou melhor do que a massa que a gente comprava na padaria. E o melhor de tudo, o nosso custo, que antes era R$1,50 até R$2 por massa, baixou para 30, 40 centavos assim, sabe? Então acabou sendo um perrengue em primeiro momento, mas que se reverteu para uma coisa boa pra gente no fim das contas, sabe? Terceiro perrengue não foi um super perrengue, uma super dificuldade, mas foi uma coisa que foi assim meio engraçada no dia. A gente já estava perto da hora de fechar a loja, esse foi o último pedido realmente ali do nosso dia, concluímos tudo, o entregador pegou e levou. E a gente se desligou daquilo dali. Nem pensamos em olhar de novo no aplicativo para ver se tinha concluído ou não. Daí já umas 10 e tanto da noite, uma moto buzinando aqui na frente de casa. Quando meu marido desce lá, era o entregador, dizendo que não tinha conseguido localizar a cliente, tinha ido no endereço, não tinha ninguém, tinha ligado, enfim, não conseguiu entregar e o pobre do entregador veio aqui, tipo, ele tinha ido do outro lado da cidade, o pobre do entregador veio aqui para poder devolver o shawarma. Pensa só, meu marido deu o shawarma para ele comer, porque ele disse que ainda não tinha jantado. E aí nesse momento que a gente foi parar para pensar, tá, e se acontecer isso, o que faz, né? A gente fica no prejuízo? Não fica? Foi bom porque assim a gente descobriu que o iFood reembolsa nesses casos. E aí foi um ponto que eu achei muito positivo de trabalhar com o iFood, porque se você tá sozinho e acontece uma situação dessa, você leva o prejuízo. Mas trabalhando com o iFood, eles assumem esse prejuízo. Então depois desse dia já aconteceu mais uma vez do cliente não ser localizado, né? Nesse caso o entregador nem veio devolver aqui, ficou com o shawarma pra lá mesmo, só avisou a gente e aí nós fomos reembolsados. Então esses aí foram os 3 principais perrenguinhos que a gente passou nesses primeiros 15 dias, que pra mim é 100% normal, né? A gente tá numa fase de adaptação, a gente tá nos primeiros dias, tem muita coisa que a gente realmente só aprende colocando as nossas ideias em prática, sabe? Tem aquelas coisas que é possível a gente pesquisar, é possível a gente se antecipar, mas tem aquelas coisas que a gente só vai descobrir ali no dia a dia. Então é por isso que é extremamente importante que a gente coloque as nossas ideias ali no mundo para já descobrir logo quais que são os erros, quais que são as coisas que a gente não sabe, quais que são as coisas que a gente acha que sabe, mas não sabe, quais que são as coisas que a gente nem sabe que precisa saber, porque é só na prática que a gente consegue ir ajustando tudo isso daí e ir melhorando. Então, esse foi o resumo aí desses nossos primeiros 15 dias. Eu estou bastante otimista, estou animada e já comenta aí embaixo se você quer que eu volte daqui mais 15 dias trazendo aí todas as informações detalhadas de como que foi o nosso faturamento e o nosso lucro. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir para você se inscrever aqui nesse canal, porque aqui tem vídeo novo toda semana, te ajudando não só a fazer a sua renda extra, mas também a cuidar melhor do dinheiro que você já ganha, para fazer sobrar aí todos os meses e investir para realizar os seus sonhos. Se você quiser acompanhar mais sobre o meu dia a dia em todas essas profissões aí e também no delivery de shawarma, me segue no Instagram, é @amanda.caroline, lá eu tô todo dia conversando com vocês. Esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço e até a próxima!